Eu me chamo Breno Barros, professora Laís. Nós vamos começar hoje uma série de lives conversando sobre aspectos da academia, especificamente voltados para o nosso dia a dia, né? Em princípio está com o nome tentador de Conversando Ciência. A gente pode mudar esse nome, eu acho que ele vai continuar porque eu gostei, a Laís também gostou. E a gente vai tentar trazer semanalmente, em princípio, alguma pessoa para conversar sobre diversos temas conosco. Eu sou o Breno, eu sou professor na UFRA Capanema de diversas disciplinas de ecologia, como ecologia de comunidades, ecologia de populações, comportamento animal e gestão da biodiversidade. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre metodologia científica e estatística aplicadas ao dia a dia, porque eu sinto alguma ignorância, não tão pejorativo da palavra, mas algum desconhecimento, principalmente entre os nossos alunos, sobre o método científico e a importância dele, tanto enquanto aplicado nas suas pesquisas, nas suas investigações, assim como no planejamento do seu dia a dia. Lala? Oi, gente, bom dia a todos. Sou a professora Laís Brito, eu também sou da Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui de Capanema, um campus nosso que nós temos no interior. Bom, como o Breno falou, só me apresentando rapidinho, eu sou zootecnista, trabalho na área de produção animal, mais especificamente com a parte de análise de dados voltados para a produção animal em melhoramento genético animal. Eu sou professora de estatística aqui no campus de melhoramento genético animal. E fiquei muito feliz quando a gente conversando, eu e o Breno, ele chamou para fazer teve essa ideia, né, e conversou comigo sobre essa ideia, eu achei muito interessante, porque como ministra a disciplina, a gente acaba observando que muitos, como ele falou, né, tem certa dificuldade, um certo desconhecimento sobre como fazer ciência, né? E a estatística, ela está diretamente relacionada a fazer ciência. A estatística é uma ferramenta que veio advindo fruto da necessidade de comprovar algumas coisas científicas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa live de hoje. A gente separou alguns tópicos, né? Eu espero que seja útil e, na verdade, é para ser útil para o dia a dia de vocês. Né? Então, muitas coisas que a gente debate em sala, que muitas vezes a gente pensa que é só aplicado usando calculadora ou aplicando para um determinado experimento, na verdade, ela pode ser extrapolada para diversas coisas, diversos fatos no nosso dia a dia. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso nesse Conversando Ciência de hoje, né? Um tema bem tentador, o método e a estatística aplicado ao cotidiano. A ideia é essa, a gente não bate papo aqui bem informal, bem de light, assim, bem light, a gente tomando nosso cafezinho da manhã, entender um pouquinho de como é que essa temática do método, né, da estatística, ela pode ser aplicada no nosso dia a dia. Será que pode? Será que dá? É útil para a gente em algum aspecto? É isso que a gente vai tentar falar um pouquinho hoje. E quando a gente planejou esse tema de hoje, eu e a Laís em conjunto, a gente se preocupou também em adequá-lo à nossa realidade atual. Nós estamos vivendo um período extremamente difícil, ímpar, onde nós estamos, em princípio, em casa, se resguardando e resguardando os nossos próximos e não tão próximos assim, a fim de evitarmos consequências danosas para todos nós, né? Tanto pessoalmente como socialmente. Porém, já há muito tempo existe na nossa sociedade uma tendência das pessoas negarem certas situações. Eu vou dar alguns exemplos sobre isso do ponto de vista, não meu, tá? Não que eu passe por isso, mas tanto do ponto de vista do individual, assim como com algumas consequências para a desse tipo de negacionismo científico que vigora
na nossa sociedade de maneira geral. Por exemplo, eventualmente você conhece uma pessoa que contraiu uma doença muito complicada, de cura um pouquinho improvável, ou que seja mais difícil de curar, como um câncer, uma doença degenerativa, ou mesmo um problema mental, um problema sério que possa trazer consequências muito complicadas para o indivíduo. Uma primeira reação, e isso comportamentalmente falando é extremamente natural, mas uma primeira reação das pessoas, de maneira geral, é negar aquele problema. Você nega aquele problema. Isso do ponto de vista do indivíduo. Você não quer acreditar que você pode isso sofrer... é normal que aconteça, né? Natural. Exato, que aconteça esse natural que as pessoas neguem isso no primeiro momento. Então você não quer acreditar que você pode morrer, que você pode se matar, que você pode causar um mal grande para si, ou que esse mal ele vá acontecer. Ele possa acontecer. Né? Em sociedade, já há muito tempo, pelo menos 30 anos, existem diversos movimentos negacionistas, como movimentos anti-vacina, movimentos que negam teorias científicas que já são mais do que comprovadas no nosso dia a dia, como a própria teoria da evolução, ou mesmo a teoria da gravidade, ou mesmo o formato da Terra. O formato da Terra. Existem pessoas até hoje que acreditam que a Terra não seja redonda, que acreditam que o homem não saiu daqui até a Lua. Então, esse movimento negacionista, ele é muito complicado e ele pode ser muito danoso, especificamente em dias como os que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, de riscos para a saúde pública, para a saúde individual. Por quê? Porque eles tendem a minimizar o que é um problema que pode ser muito sério, extremamente sério. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. A Laís também tem algumas considerações a fazer. Sobre essa questão do negacionismo científico, eu acho muito complicado, primeiro, esse posicionamento 880 que eu falo, né? Uhum. Ou é isso ou é aquilo. Né? A gente aprende muito na universidade que sempre existe um meio termo, existe muitas vezes um depende. Então, você negar piamente, né? Com certeza, isso aqui não existe, ou isso aqui existe, ou no sentido contrário também, afirmar piamente, com certeza que existe, é muito arriscado, porque eu acredito que tudo deve ter o benefício da dúvida, sabe? Será que isso está certo ou está errado? Então, quando você nega alguma situação, como a ciência, né, ou comprovações científicas que são trazidas para a gente, pelos pesquisadores, pela sociedade, enfim, é como se você fechasse os olhos para observar algumas coisas. Então, por exemplo, se alguém chega comigo, vamos trazer o exemplo do dia a dia, né? Se alguém chega comigo e fala, olha, esse sapato aqui, ele é bom, da marca tal, sei lá, um mais super famoso. Ele é bom, ele é ótimo, não tem jeito. Eu falo assim, será? Será que de fato é? Será que só pelo fato de ser daquela marca específica ou daquele formato específico, o sapato é bom? Eu acho que sempre vale a pena o benefício da dúvida. Por quê? Porque o meu pé é diferente, né? Eu posso ter algum problema de pisar, eu posso pisar diferenciado, eu tenho o pé gordinho, então será que isso não leva ao sapato, apesar da marca dele ser ruim para mim? Então, é a mesma coisa em termos de ciência, por exemplo, essa questão do movimento anti-vacinas, né? A minha mãe, ela é bióloga, ela é professora de biologia no ensino médio. A gente sempre debateu muito sobre essas questões de ciência, né? A gente vê um movimento muito forte das pessoas muitas pessoas indicando para não tomar vacina, porque pode ser prejudiciais, pode ser isso, pode ser aquilo. Só que, peraí, vem cá, aí vem a dúvida, né? Por que será que o Ministério da Saúde, todo mundo, muitas pessoas, né, do meio científico,
eles estão indicando essa metodologia de vacina como uma forma de imunização. Será que pessoas que têm um domínio muito maior do que eu, de um conhecimento numa área, por que elas estão indicando aquilo? Né? E não simplesmente dizer, não quero vacina, né? Mas dar o benefício da dúvida para entender quais são os benefícios, quais são os malefícios. Se tiver malefícios, né? Se tiver benefícios. E aí pesquisar mais sobre o assunto, ao invés de dizer não quero, né? Ou não aceito. Sempre se colocar essa dúvida em mente. Por que essa pessoa está falando isso para mim? Né? Sempre importante. E em cima desse assunto, em cima especificamente do negacionismo, a gente entra no tema do método científico, que é uma... rapidinho. Pois não, Laís. Coloquem perguntas, pessoal. Eu acho que dá para colocar no comentário aqui no Facebook, que a gente quer ir trazendo aqui para a live, tá? Então, se tiver comentários, se tiverem dúvidas, podem colocar aqui embaixo que a gente vai trazer aqui para a nossa live, tá bom? A gente vai abrir um espaço, na verdade pode ser a qualquer momento, de repente vai ficar uma coisa mais descontraída, o que é que tu achas? Conforme for aparecendo uma dúvida, a gente pode trazê-la. Eu acho que fica melhor, né, do que abrir no final. Mas às vezes está relacionado com o tema, até instiga. Claro, se vocês forem perguntar... É verdade, é verdade. Se tiver alguma coisa relacionada com o que a gente está conversando agora, a gente pode trazer a dúvida no momento, até para não perder o fio da meada. Então, especificamente falando do negacionismo, dessa tendência das pessoas minimizarem a importância da ciência, ou mesmo debaterem a eficácia disso, a gente trouxe para a nossa roda de café, para o nosso 2 cafés com Laís e Breno, o tema método científico, né? Por que existe um método científico? Por que ele é importante para o nosso dia a dia? E por que mesmo com a sua falibilidade, ele é o melhor que nós temos hoje? Para isso, eu pensei em vários exemplos recentes, né, para a gente debater, e convenientemente ou não, na verdade, para nossa infelicidade enquanto brasileiros, enquanto cidadãos do nosso país nesse momento, 2 eventos muito recentes ocorreram no Brasil. O primeiro não tem muito a ver com o Brasil, mas tem a ver com a retratação do artigo sobre a ineficácia da hidroxicloroquina, tal qual publicado na revista, no periódico científico The Lancet, e que ele foi despublicado, entre aspas. Ele foi retratado, retirado daquele volume. Mas por que isso aconteceu? Por que foi importante naquele momento você retirar um artigo? Gente, a despublicação, a retratação de artigos científicos, ela é extremamente comum e tem se tornado cada vez mais comum no meio acadêmico. Por quê? E por que isso é bom? Porque todo artigo científico é baseado em uma metodologia, que assim como a Laís falou agora há pouco, ela obedece padrões, mas ela não necessariamente segue uma receita de bolo. Esses padrões eles podem ser modificados não conforme a conveniência do investigador, mas conforme a necessidade da investigação. E, tal qual publicado naquele periódico The Lancet, aquele artigo especificamente, ele não permitia a replicação dos dados. E isso é extremamente importante em qualquer investigação científica que você faça, segundo o método científico tal qual aplicado até os dias de hoje, é que todo e qualquer estudo possa ser replicado. Aquele estudo não podia ser replicado. Quer dizer, a retratação daquele artigo em nenhum momento implica dizer que a hidroxicloroquina ela é realmente eficaz contra o tratamento do Covid-19. Não. Ele simplesmente significa dizer que aquele estudo não é replicável. Então, aquele artigo ele precisa sair no momento da circulação simplesmente porque ele não se adequa ao método. Somente por isso. Tá bom? Aí, vamos lá. Só para complementar aí, Vamos. Breno.
a gente está falando aqui sobre método científico, né? Mas o que é esse método científico que o Breno tanto está falando? O método científico nada mais é como se fosse um passo a passo que a gente, que muitos tempos atrás, né? Muitas pessoas refletiram sobre isso. Então, qual que é o passo a passo que a gente deve seguir ou deveria seguir para poder ter uma ciência, um resultado que tenha fundamento, que possa ser replicável, né, e que leve a gente a resultados mais seguros, né? A probabilidade aumenta de ter resultados mais seguros, independente se é resultado positivo ou se é resultado negativo, mas que ele seja um resultado confiável, né? Esse método científico, ele parte, eu sintetizo ele para ficar bem mais simples aqui na nossa live, mais ou menos em 4 passos, tá? Uma é você refletir sobre o problema, formular a sua hipótese. Esse é o primeiro passo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Segundo passo é você se planejar baseado naquele seu problema, naquela sua hipótese. Então, eu tenho uma situação e como é que eu vou colocar em xeque ou vou comprovar aquela minha situação, aquela minha hipótese. Esse é o seu planejamento. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento. Terceiro passo, qual que seria? Aplicar a pesquisa, de fato, colocá-la em prática. Se é um experimento, então eu vou aplicar o experimento. Se é através de uma análise de dados, eu vou fazer análise de dados. Né? Se eu vou fazer uma coleta a campo, faça a coleta a campo, faça a análise dos dados. E o último, todos esses são mega importantes, tá, pessoal? O último que eu falo, que é um dos principais, é justamente os resultados e a reflexão sobre os resultados, tá? Então, quando o Breno comenta do caso dessa revista, talvez o método científico ele não tenha sido seguido, que inviabiliza a replicação dele, mas também a gente tem que parar para pensar que essa reflexão dos resultados, ela pode ser feita por N setores da sociedade. Então, quando a gente publica alguma coisa, geralmente as nossas publicações, elas têm um caráter de... A gente tem um objetivo, né, de que ela seja... Como é que é a palavra, Breno? Que não tenha sido feita anteriormente. Inédito. Novidade, né? Ineditismo, originalidade científica. Então, se a gente são tem... originais. Se a gente tem um ineditismo, se a gente tem uma novidade que está sendo publicada, que está sendo elevada, essa novidade, por ser justamente algo novo, ela é muito fácil de ser refutada, digamos assim. Por quê? Porque quando eu publico algo, é publicado por mim, pela minha equipe e por alguns revisores do seu trabalho. Então, pode ser que em outro lugar do mundo, em outro lugar do estado, do país, de outro país, aquela sua ideia, ela não se aplique. Ou ela não consiga ser aplicada. Então, que eu acredito também, né? Muito provavelmente essa situação da questão da revista e a retratação é justamente porque, dada a necessidade de pressa, de publicação, o ineditismo e tudo mais, depois que foi publicado, que a sociedade científica, né, a sua maioria, foi refletir sobre os resultados encontrados naquele artigo, falou, peraí, talvez não seja exatamente assim como você está falando, encontrei isso. É justamente aquele benefício da dúvida que a gente estava falando. A novidade científica, ela possui uma urgência gigantesca de ser retestada. E dada a urgência, dado o tema levantado pelos autores do artigo, publicado na The Lancet, devido ao cenário atual de pandemia, é óbvio que se esses resultados não são retestáveis, se eles não são replicáveis, minimamente digamos aí, em todas as principais regiões do mundo, o método ele foi falho.
E é muito bom que isso seja identificado, e é muito bom que seja possível de você retratar aquilo ali, de você, pelo menos momentaneamente, retirar aquele artigo do volume, e quem sabe ele não possa voltar depois que os dados forem aplicáveis ao método. Aplicáveis ao método. Agora, qual é o grande problema disso para os negacionistas? Qual a consequência negativa disso quando os negacionistas eles se baseiam nesse tipo de argumento para tecer os seus argumentos, o que eles querem acreditar? Por exemplo, eu vi em diversos ambientes online pessoas debatendo exatamente isso. Então a gente não pode acreditar. Tá vendo como a gente não pode acreditar na ciência? Tá vendo como a ciência ela é falha, ela não funciona? Você tem duas afirmações nessa frase. Uma, a ciência é falha. Isso é verdade, a ciência é falha. Duas, a ciência não funciona. Isso não é verdade. A graça da ciência é a sua falibilidade. É isso que torna a ciência tão bela. Por quê? Porque o método científico, como eu falei agora há pouco, ele não se baseia em uma receita de bolo. Os passos são os mesmos. Mas a aplicação, a ordem, é a aplicação ela vai mudar conforme a necessidade de cada investigação. E isso faz com que esses passos eles sejam aprimoráveis com o passar do tempo. Então, as verdades científicas elas jamais vão ser absolutas. Não existe vamos trazer para um exemplo no nosso dia a dia? Vamos, eu separei um exemplo aqui bem, bem simples. Então, se tu te pergunta assim, qual que é a quantidade correta de sal que eu devo colocar no arroz? Estou fazendo arroz pela primeira vez. Eu não sei a quantidade de sal que eu devo colocar. Como é que a gente pode fazer, ou a gente pode trabalhar na cozinha, né? Para que a gente acerte o ponto do sal. Vamos lá. Primeiro entra a hipótese, né? O problema. Qual que é o seu problema que você quer sanar? Eu quero saber qual é a quantidade correta de sal. Qual que é a quantidade correta de sal? Eis a sua pergunta. A sua hipótese. Eu acredito que seja uma colher de chá para tanto de arroz. Tá? Você formulou a sua hipótese. Eu acredito que seja uma colher. Aí vamos lá, você passa para a próxima fase. Olha como o método científico ele pode ser aplicado no nosso dia a dia, e como o Breno falou, tem o passo a passo, mas não tem uma receita de bolo para aplicar. Porque cada situação, o método científico ele se adequa para aquilo. Então, o segundo passo, eu fiz a hipótese, né, fiz a minha pergunta, é muito importante definir muito bem qual é a sua pergunta, tá? Essa sua pergunta, seu problema, ela tem que ser muito objetiva e muito clara, para que quando você vá lá na frente, você consiga responder essa pergunta. Segundo passo, você se planeja. Ok, tem que fazer arroz, como é que eu vou saber qual é a quantidade certa de sal? Então, eu tenho que saber, aí eu vou me planejar, né? Vou fazer a minha pesquisa, vou fazer o meu levantamento de informações, vou perguntar para minha mãe, para minha namorada, para o meu filho, enfim. Vou perguntar quanto é que você coloca de sal no arroz? Ou eu posso dar uma lida, dar uma pesquisada na internet, como é que a Ana Maria Braga fez o arroz? Quanto que ela colocou de sal? Né? Eu posso... Esse é o planejamento. Então, o sal, ele pode entrar quando eu estiver refogando, eu posso colocar mais lá na frente. Você está se planejando para entender como é aquele processo do sal. Terceiro passo, você vai aplicar. Ok, agora eu vou fazer o meu arroz para saber a quantidade de sal que entra lá. Então, eu vi a Ana Maria, eu perguntei para minha mãe, perguntei para meu pai, perguntei para minha namorada, perguntei para meu namorado, qual que é a quantidade de sal que eles colocam. Então, eu perguntei para minha mãe, vou dar um exemplo. Perguntei para minha mãe, ela me falou que é meia colher de chá de sal. Mas quando eu vou comer o arroz da minha mãe, tá sem sal sempre. Então, é melhor colocar um pouquinho a mais. A gente vai ajustando. A gente faz isso na pesquisa também. Eu tenho vontade de conhecer um pouco a mais do que isso. Então, eu ajusto aquilo, com base naquilo que eu estudei, que eu li, né? E aí eu parto para a execução, que é o terceiro passo. Ok, fazer o arroz. Quarto passo, eu vou para os resultados, é a reflexão dos resultados. Fiz o arroz,
provei, minha mãe provou, minha namorada, meu namorado provou, meu pai provou, minha família provou, todo mundo achou ótima a quantidade de sal. Então, opa, aí fechei, acertei o ponto de sal, agora eu sei que é meia colher de chá de sal que eu devo colocar no arroz. Então, olha só, como método científico, ele pode ser aplicado facilmente no nosso dia a dia. Ontem, teve uma live lá no site, no YouTube do GFAM, UFRA, quem puder assistir depois, vale a pena, foi justamente falado sobre método científico. Eles estavam falando sobre essa publicação, né? A importância de seguir o método científico, que o método científico, ele te ajuda até você procurar o seu sapato, o seu óculos. Se você seguir esse passo a passo, a chance de você ter sucesso no final é muito maior. Se você pensar em cada passo a passo desse, executar ele de uma forma muito boa, né? Uma forma bem pensada. Eu imagino assim que a gente... Imagina as pessoas que não têm o menor planejamento para o dia a dia. A probabilidade do dia dessa pessoa terminar eventualmente de maneira desastrosa é muito maior do que daquela pessoa que planeja o seu dia a dia. Então, a gente pode fazer uma comparação da aplicação do método para o dia a dia com o planejamento daquilo que a gente necessita, na gestão do nosso dia. Então, a gente faz a gestão do nosso dia, essa gerência o que é que eu vou fazer quando eu acordar, qual vai ser a ordem das minhas ações conforme eu vá necessitando aplicá-las, executá-las, em um dia normal, um dia útil, por exemplo, de segunda a sexta e aos finais de semana. Esse padrão ele pode ser alterado de acordo com a conveniência das pessoas. O que é que eu vou fazer ao longo da minha semana? O que é que eu preciso fazer ao longo da minha semana? O que é que eu preciso fazer ao longo do meu mês? O que é que eu vou precisar comprar para que não me faltem provisões, por exemplo? Então, o método ele pode ser minimamente adequado às nossas necessidades do dia a dia para, minimamente também, aumentar a nossa probabilidade de sucesso naquilo que a gente deseja fazer. Olha, tem uma pergunta aqui de Vitor Macedo. Bom dia, professores. Uma pergunta. O que vocês pensam sobre a possibilidade dos periódicos exigirem os dados brutos ou os scripts das análises estatísticas dos dados para garantir a veracidade dos resultados que são apresentados no momento da submissão? Eu posso falar? Pode, depois eu complemento. Vai lá. Tá. Vitor, eu acho fantástico. Já há algum tempo eu tenho publicado os artigos meus e dos meus alunos fornecendo todos os dados brutos e os scripts juntos. Eu já tenho feito isso, porque isso facilita o trabalho dos revisores. Isso facilita a replicabilidade mais adiante de uma pessoa que queira aplicar o seu método, aplicar o que você fez. E os scripts estando ali, eu trabalho com estatística R, né? Então é puramente baseado em scripts. O software, na verdade, os pacotes do R, eles se baseiam em scripts. Então, se eu forneço isso, fica muito mais fácil das pessoas, inclusive, identificarem erros que eu possa ter cometido. Que eu posso cometer erros. Olha, eu acho que você cometeu um erro aqui no seu script e, por mais que você tenha chegado no resultado X, Y, Z, ele, teoricamente ou fundamentalmente, está errado, porque você não pensou nisso. Então, eu acho formidável. Isso é um advento tecnológico dos dias de hoje. E foi exatamente isso que fez com que o artigo na The Lancet fosse rapidamente retratado, né, fosse retirado daquele volume, porque as pessoas rapidamente puderam identificar a falibilidade na replicação daqueles testes, daquela pesquisa. E isso é fantástico, isso é fantástico. Eu acho extremamente válido, sadio, e que todas as revistas adotem isso, para que tanto o processo editorial, desde a submissão até a publicação do artigo, seja mais rápido, como para que menos artigos ruins, eu não quero chamar de ruim, porque, puxa, falar que a pesquisa de fulano é ruim é complicada, mas menos artigos não replicáveis sejam publicados também. Então, eu acho isso extremamente necessário nos dias de hoje. Eu acho interessante. Primeiro, tem que observar que perguntou em relação aos dados e aos scripts. Os dados, é importante saber,
se esses dados estão vinculados a alguma empresa, né? Então, tem essa questão da necessidade de, como é que eu posso dizer, tem que pedir permissão para poder liberar, né? Então, muitas vezes, eu trabalho com muitos dados assim, então a gente tem que observar primeiramente isso, né? Se é passível de se compartilhar essas informações, dados brutos, que eu digo, né? Ou não. Primeira coisa, tem que pensar sobre isso. E com relação aos scripts, eu acho muito, como o Breno comentou, muito interessante, porque, você até comentou aí, alguns periódicos, talvez eles solicitem para facilitar o trabalho do revisor, mas não necessariamente ele vai precisar ser publicado, né? São duas coisas diferentes. Uma coisa é o revisor, a pessoa que é escolhida para pessoas, né? Geralmente é mais de uma pessoa. Provavelmente no meio daqueles revisores vai ter um estatístico envolvido, uma pessoa que trabalha muito forte com estatística, para justamente avaliar essa questão da qualidade dos resultados estatísticos. Se você compartilha o script, por exemplo, se você executou em R a sua análise, também trabalho com R, com SAS, fica muito mais rápido a gente saber o seu passo a passo. Muitas vezes, a parte de metodologia do trabalho, quando envolve a parte estatística, é um copia e cola. Vou ser bem sincera. É um copia e cola de um trabalho para o outro. Fez isso, na análise estatística. Então, será que de fato ele fez ou ele só copiou e colou e pulou alguma etapa nesse processo? Quando a gente faz análise no R, por exemplo, você pode... existem os pacotes, mas você pode elaborar o seu próprio programa, o seu próprio passo a passo no R, te permite isso. Vai que nesse meio do caminho, você pulou alguma etapa que não deveria pular. Se você compartilhar o script com uma pessoa que, teoricamente, é revisor do seu trabalho, ela também tem um conhecimento muito forte na área que está sendo revisado, isso é extremamente interessante, porque ela pode, inclusive, colaborar com o seu script. Olha, seu script, ele atende a necessidade, ele está correto, mas talvez se você fizesse dessa maneira, a sua análise iria ficar muito mais rápida, né? Tornar o script mais eficiente. Um revisor, que é um revisor bom, que é um revisor interessante, ele vai não só apontar os seus erros, mas ele vai apontar suas qualidades e sugerir melhorias, né? Talvez olha, eu sugiro que seja feito isso, mas não quer dizer que ele não pode ser publicado. Acontece muito isso. Eu aceito e coloco alguns comentários embaixo do processo de revisão. Então, nessa sugestão, colocar lá, sugiro do seu script uma melhoria na parte tal, da análise tal, para tornar mais eficiente, mais fácil de se executar numa próxima análise. Mas esse seu também é válido. Eu acho isso muito interessante. Ok. Esperamos ter respondido ao Vitor aí. Muito obrigado pela pergunta, ela é muito bacana, muito pessoal. Boa. Podem perguntar, gente. Uma outra coisa ainda sobre negacionismo, um outro exemplo que eu queria trazer para a mesa, mais recente, o nosso presidente da República levantou na verdade, ele se utilizou de uma informação da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, pela metade, para justificar um afrouxamento nas medidas de isolamento social. Ele se baseou, extremamente perigoso, ele se baseou em uma fala de uma profissional, de uma profissional técnica, pela OMS, falando sobre o potencial de infecção, né, da infectabilidade entre assintomáticos e pré-sintomáticos. Ele deturpou essa fala para dizer que, olha, tá vendo como os não sintomáticos, eles não têm problema nenhum, eles podem estar na rua, e que, na verdade, não tem nada a ver com o que a moça, a pesquisadora, falou. Então, gente, quando a gente pega essas duas informações, do artigo que foi retratado no The Lancet e a afirmação de um líder de no nosso caso, o presidente da República, o representante maior de uma nação, o efeito
de convencimento que essas afirmações ou que esses fatos no dia a dia possuem, a maneira como eles são noticiados no nosso dia a dia, o efeito que isso vai causar na sociedade de maneira geral, ele pode ser tão complexo e tão complicado e tão maximizado quando as pessoas não têm conhecimento sobre método científico. Quer dizer, se fosse um outro país, eu vou fazer um paralelo que é interessante de fazer com países nórdicos, que o nosso presidente também gosta tanto, né, de falar sobre a Suécia, sobre isso aqui, vai lá. Em um lugar onde as pessoas têm maior acesso à informação ou têm uma melhor assimilação dessa informação, talvez esse conjunto de fatores não tivesse sido tão danoso quanto aqui, onde a informação ela é segregada, pessoas que não têm o menor acesso ou têm acesso à informação, mas não têm condições de digeri-la, de assimilá-la. Essas pessoas, elas são a maior parte da sociedade. E elas são facilmente guiáveis por informações que advenham de pessoas, supostamente, de níveis superiores. Tá? Esses níveis superiores não dizem respeito à escolaridade da gente, mas uma pessoa que ela admire, por exemplo, um padre, um pastor, um líder da sua sociedade, ou uma tia no WhatsApp. Eu vejo nessa... Pois não, Laís? Eu vejo as duas questões aí interessantes. Primeiro, acontece isso muito, falou, né, de usar parte do que foi falado, tá? Uhum. A gente, muitas vezes, durante a aplicação do método, quando a gente está lá no planejamento da leitura, se planejando sobre o que a gente vai fazer, isso pode acontecer, e às vezes acontece em demasiado. Isso é natural que aconteça, uma deturpação daquilo que eu estou lendo. Por quê? Porque você está aprendendo, tudo é novo, tudo é uma novidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo de leitura, nesse processo de aprendizado, com o que a gente escuta ou que a gente lê e como a gente interpreta. Então, nesse caso aí, a gente tem dois atores geralmente atuantes. Um é a pessoa que fala, né? Então, se essa pessoa ela tem um poder maior, digamos assim, um professor, né? Um professor, um líder. Né, que está lá guiando a gente e fala alguma coisa para a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Por quê? Porque a nossa palavra, ela tem força. Principalmente, e isso eu falo, gente, em qualquer instância, até dentro de casa. Se você tem ali dentro de casa, a autoridade é a sua mãe, é o seu pai, então eles têm uma responsabilidade maior sobre o que eles falam, porque a palavra deles porque a palavra deles tem muita força. Então, o efeito que a palavra deles pode causar nas demais pessoas é muito perigoso. E a outra questão é quem está ouvindo a palavra ou quem está lendo a palavra. Porque a gente não tem controle sobre o que a outra pessoa, como a outra pessoa interpreta. Exato. Acontece muito isso durante a aula, né? Às vezes a gente está aqui debatendo um assunto, conversando sobre um assunto, e a gente pensa que está tudo bem, que entenderam, porque ninguém manifestou dúvida e tudo mais. Mas quando chega em um segundo momento, por exemplo, saindo de sala ou conversando com os alunos, eu percebo que eles não captaram a mensagem como eu planejei falar sobre aquilo, ou talvez deturparam a mensagem no momento de interpretar. Isso pode acontecer e a gente tem que ter consciência que isso pode acontecer. Então, se são pessoas que não têm domínio sobre aquele assunto, principalmente, essa chance de ocorrer uma modificação do que a pessoa está falando para o que a pessoa interpretou, ela é muito maior. Então, se eu tenho aí membros da sociedade, pessoas na sociedade que elas não têm um pleno domínio de um assunto, ou um mínimo de domínio sobre um determinado assunto, a chance de ser deturpado ao que alguém falou é muito maior. Então, por isso, o conhecimento na sua base da palavra é tão importante, né?
para justamente diminuir essas chances de ocorrer esses mal entendimentos durante tanto pela fala dele, né, que o cara está falando, a pessoa que está falando, ela tem que ter ciência do poder da palavra dela, que tem poder sim, mas também quem está recebendo quem está escutando tem que ter plena consciência de que será que de fato eu entendi certo o que essa pessoa está falando, ou o que ela quis dizer? Então aí a gente tem 2 eixos de responsabilidade. O primeiro eixo é do primeiro comunicador, que vai ser um formador de opinião. Então, essa pessoa, dependendo eu não vou falar de grau de instrução, porque isso é muito relativo, mas dependendo do interesse dela em transmitir uma informação adiante, ou do nível de comprometimento com a verdade que aquela pessoa tenha, isso pode trazer um efeito positivo como negativo para a sociedade. O segundo eixo de responsabilidade é da pessoa que assimila aquela informação, que ela também vai ter um papel de formador de opinião. Será que essa pessoa pode se questionar quanto à veracidade daquela informação que veio até ela? Claro que pode. E de que maneira ela pode questionar isso? De que maneira ela pode pôr à prova o nível daquela informação, a veracidade daquela informação e, principalmente, o efeito que aquela informação possa promover dali por diante. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, que todos nós somos formadores de opinião em potencial. Todos nós. Não importa se você é professor, se você é aluno, você está convivendo em sociedade, você sai da rua para comprar pão de manhã cedo. Saía. Hoje em dia ninguém sai de casa. Mas você se comunica com as pessoas hoje em dia mais eletronicamente, você tem que tomar muito cuidado com o nível e a maneira que a informação é retransmitida. E claro, você pode incorporar um nível de subjetividade àquela informação sempre. E dependendo do nível de subjetividade que você incorpora, você pode deturpar completamente aquela informação. Foi isso que aconteceu nos casos da retratação do artigo no The Lancet sobre a hidroxicloroquina e, mais recentemente, agora, esta semana, quando a Presidência da República e o Ministério da Saúde, desprovido de médicos no nosso país, se valem de uma desinformação, na verdade, de uma deturpação de uma informação proferida pela Organização Mundial da Saúde, e que não é a primeira vez que é feito dessa maneira, a fim de causar um efeito em sociedade que possa ser catastrófico. Aí a gente entra num tópico que a gente tinha separado também para abordar, que é sobre verdade absoluta, né? Tudo aquilo que a gente escuta, ou aquelas afirmações que a gente escuta, seja no sentido positivo ou seja no sentido negativo, tá? Tipo, isso não presta ou isso presta. Essas afirmações, será que a gente pode se valer delas e assumir elas como verdade, independentemente da situação? Um outro conceito que eu levo muito para dentro de sala, nas primeiras aulas de estatística, é que não existe verdade absoluta, pessoal. E aí entra diversas coisas que o Breno já comentou, né? Tudo é passível de erro. Por quê? Porque não existe verdade absoluta. Talvez, para uma situação determinada, aquela afirmação seja verdade. Mas pode ser que para outra situação, para outro momento histórico, né? Para outro país, para outra localidade, aquela verdade que você empregou, ela não se aplica. E aí ela se torna o quê? Uma mentira? Não é. É porque aquela é uma verdade que ela não se aplicou àquela situação. Ela se aplicou para a sua, mas para outra pode ser que não se aplique. Vamos dar um exemplo, né, que eu separei. Fala-se muito sobre essa questão de crenças populares, né? Nessa época aí de pandemia, a gente tem ouvido bastante compartilhamento de informações sobre remédios caseiros, né? O alho, o jambu, vinculou-se muito sobre o jambu, né? Aí entra o benefício da dúvida. Será que de fato o jambu é um remédio, digamos assim, né? Um tratamento eficaz
para os sintomas da Covid, né? Então, e outros, né? Como alho, como diversos outros. Então, o que a gente faz? A gente pode ter duas opções. Ou tratar aquilo como uma verdade, né? E aí eu uso para mim, ou eu posso dar o benefício da dúvida. Será que de fato tem lógica o jambu ele ser eficaz contra com os sintomas da Covid? Será que de fato tem lógica? O que a gente pode fazer para poder averiguar se isso é verdade ou não? Claro, dentro do que é possível. A gente tem que fazer um experimento com não sei quantas mil pessoas para verificar se o jambu ele é eficaz de fato contra os sintomas da Covid-19 ou não. Essa seria um dos mais ideais. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso no nosso dia a dia, né? Então, como é que eu poderia me munir de informação para poder chegar o mais próximo e averiguar se isso é uma verdade ou não? A gente pode estudar o que já se tem na literatura, o que já se tem sobre aquilo. Então, o que tem o jambu de tão interessante? Ele tem propriedades disso, ele tem vitamina disso, ele tem N coisas que podem fortalecer o nosso sistema imunológico, que podem ser isso, que pode ser aquilo. E isso, ao fortificar o nosso sistema imunológico, enfim, foi vinculado também, até uma professora da UFRA, a professora Mônica, ela fez um comentário sobre as propriedades de alguma planta dessas que estavam sendo vinculados. Falou das vitaminas que tem, né, e tudo mais. Então, ok, pode ser que funcione, talvez não como medicamento para inibir completamente os sintomas, mas como um fortalecedor do meu sistema imunológico. Isso tem lógica, porque eu li sobre esse assunto e vi que o medicamento, ou no caso aí, a erva, né, de tal, tem isso, tem aquilo, que a literatura científica já falou que ajuda a fortificar nosso sistema imunológico. É uma forma que a gente pode trazer para o nosso dia a dia de averiguar se aquela informação é verdade ou não é. Comentar aí, Breno. O que é interessante em relação ao jambu é que rapidamente, porque se tornou uma febre nos grupos de WhatsApp, mas rapidamente os entendidos, realmente os estudiosos, eles trataram de veicular informações um pouquinho mais verídicas, né, sobre a maneira como se estava falando a respeito, como proceder a respeito. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que você fazer um chá de jambu, ele pode ser potencialmente venenoso para o seu sistema. Então, as pessoas estavam cometendo barbaridades a fim de, sei lá, por um puro efeito manada de uma pessoa que... Claro, eu tive Covid, eu contraí Covid. Aí, rapidamente, no meu telefone começou a chegar chá de alho, chá de jambu, reza braba, versículo de Bíblia, chegou tudo, gente. É para comer o versículo da Bíblia. Chegou tudo. E que, poxa, imaginem se esse tipo de informação, ela possui... Imagina se tu toma aquilo como verdade, independentemente de qualquer coisa. Se você não é capaz de questionar aquilo ali, de pôr à prova aquilo ali, imagina os efeitos que isso possam trazer para uma sociedade como um todo. Então é muito complicado, extremamente complicado. E ao ler sobre o assunto, você vai acabar adquirindo mais conhecimento sobre aquilo. Então, se você para e lê um pouco mais de informação sobre o jambu, por exemplo, logo que você vai descobrir que tem ao fazer o chá, né, isso que tu comentou, Breno, é perigoso. Então, opa, aí você já adquire mais conhecimento sobre aquilo e você já consegue refletir, tá ok. Chegando no meu celular que essa informação é assim, assado, mas pode ser que não seja bem assim. Porque tal pessoa falou isso e aquilo. Então, olha o benefício da dúvida, né? Que aí volta aquele nosso belo eixo das responsabilidades, né? Nós, como assimiladores de uma informação, ok, o que é que eu vou fazer com isso aqui? E a nossa responsabilidade como formadores, novos formadores de opinião a partir dali. Então, imagina, se grande parte da sociedade é capaz de pensar de maneira crítica, raciocinar logicamente em cima dos problemas, boa parte desse efeito manada negativo, ele pode ser minimizado.
tudo graças a um pensamento crítico, lógico, baseado em uma metodologia científica, que é o que tem salvado o mundo já há bastante tempo. Você quebra, né? Você quebra esse efeito multiplicador. Porque se você coloca o benefício da dúvida e vai pesquisar sobre aquilo, você pode justamente provocar essa quebra. E você pode se tornar um efeito multiplicador positivo, dizendo, gente, isso não é bem assim, isso não é verdade, o alho não vai influenciar em nada. A sorte é que agora você não vai beijar a sua namorada com tanta frequência, porque você está em casa. Você não vai ficar com bafo anti-vampiro. Quer dizer, para beijar ela, você vai ficar porque você comeu um monte de alho. Quer dizer, alho é gostoso. Você pode comer alho, mas ele não vai servir para aquilo. Pelo menos até onde a gente sabe, porque não tem nada que diga que aquilo é comprovável cientificamente para aquilo ali. Entendeu? Entra aí Pode falar, Léo. Entra aí Eu vou assim para ficar o nosso bate-papo, tá? Tá chegando já quase no finalzinho também. Entra aí uma outra questão que a gente fala muito na estatística, é justamente sobre o erro, né? O erro que a gente pode cometer, o erro estatístico. Então, quando a gente faz qualquer trabalho que se baseie, por exemplo, no método científico que a gente comentou, ele sempre vai estar passível de erro. A gente sempre vai ter alguma chance de cometer um erro. Tem aquele ditado que fala assim, errar é humano? A gente sempre está passível de erro, inclusive dentro da ciência. Né? E que bom. E que bom. É isso que salva a ciência. Que traz justamente o benefício da dúvida. Né? Então, se a gente erra e a gente sempre vai errar, seja no nosso dia a dia, quando eu estiver fazendo arroz, que eu estava tentando, por exemplo, talvez amanhã eu erre o ponto do arroz, apesar de eu ter feito milhares de vezes. O importante que a gente tem que tirar disso é que a gente tem que minimizar essa probabilidade de erro o máximo que a gente puder. Então, se, um exemplo do dia a dia, né? Fazendo arroz, qual que é a maior chance de eu errar o ponto do arroz? É se eu não prestar atenção, é se eu botar lá o arroz e sair para fazer não sei o quê. Então, já pensando no que pode dar errado, ou fatores que podem interferir para aquele meu objetivo, eu pensar sobre eles, refletir sobre eles e tentar tirar eles daquela realidade. Uma coisa que eu comento muito, né? O que eu tento tomar como um ponto para mim, na minha vida. Eu erro? Ok, eu erro, mas eu tento errar só uma vez. Eu erro, observo, não estou dizendo que eu sempre consigo isso, tá? Eu erro, eu paro e reflito, peraí, eu errei, né? Eu não lidei com essa situação como eu gostaria, ou não saiu como planejado, o que foi que aconteceu? A gente para e reflete sobre o resultado, né? O método científico entrando aí. A gente reflete sobre aquilo. Por que aconteceu dessa maneira? Porque durante uma DR com meu namorado, com a minha namorada, eu me excedi. E isso pode ter levado a uma não chegar naquele resultado. Eu não chegar naquele resultado que eu esperava. Então, na próxima DR que eu tiver com a minha namorada, eu vou tentar me conter. Eu vou tentar respirar, eu vou tentar não falar exatamente da mesma maneira como eu falei na anterior. Que aí eu estou mudando, eu estou ajustando de acordo com o meu resultado. E a chance de você errar, né, que eu digo assim, não atingir o seu objetivo na próxima DR que você tiver, é muito menor. Se você parou e refletiu sobre o que aconteceu anteriormente, para não fazer na próxima. As suas chances de erro vão lá para baixo. E assim vai sendo. Desde que a gente aplique o método para o nosso dia a dia, né? Para tudo que a gente decidir. E, gente, existem diversas leituras disponíveis no mercado, na internet, de maneira lícita e ilícita. Vocês, alunos, são craques em disponibilizar e socializar maneiras ilícitas de ler as coisas. Vocês podem fazer isso à vontade, eu sou completamente a favor da socialização da informação. Mas uma leitura que eu recomendo bastante para todas as pessoas, não somente para aquelas envolvidas na academia, mas eu acho assim que a sociedade, de uma maneira geral, se elas tivessem acesso maior a
a divulgação da ciência, a boa divulgação da ciência, esse efeito manada negativo, deletério, ele poderia ser minimizado. E um bom exemplo que eu gosto de trazer sempre, que eu sempre falo em sala de aula, em quase todas as disciplinas que eu ministro e que eu falo para as pessoas, é esse livro aqui do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, ou A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. É um livro volumoso, é um dos últimos livros dele, eu acho que esse é de 92, ele morreu em 96. O último livro dele é escrito com... Esse é de 95, é um ano antes dele morrer, olha. Então ele é bem recente em relação à longevidade do Carl Sagan. E o último livro dele também, Bilhões e Bilhões, traz bastante reflexões sobre isso, mas especificamente esse aqui, tem um capítulo, o capítulo 10, que fala do dragão na minha garagem. E que eu vou ler aqui. Cadê? Aqui estamos. Eu vou ler um pouquinho desse capítulo pra gente, rapidamente, aqui pra gente poder encerrar, e discutir um pouquinho. Eu e a Laís, vamos discutir sobre esse tipo de informação, e caso vocês queiram trazer perguntas, questionamentos sobre isso, vocês podem também. O capítulo ele começa de maneira extremamente eloquente. Ele começa com uma afirmação, pá! Um dragão que cospe fogo pelas ventas vive na minha garagem. Suponhamos, aí o Carl Sagan fala, estou seguindo uma abordagem de terapia de grupo proposta pelo psicólogo Richard Franklin, que eu faça seriamente essa afirmação. Com certeza você ia querer verificá-la. Eu acho que em tempos de WhatsApp as pessoas não verificam tanto assim. Você ia compartilhar, olha, fulano olha, tem um dragão na garagem. Tem um dragão na garagem do fulano. Então, são inúmeras as histórias de dragões no decorrer dos séculos, mas não há evidências reais. Olha que oportunidade. Mostre-me, você diz. E eu levo você até minha garagem. Você olha para dentro, vê uma escada, vê lata de tinta, vê um velho triciclo, mas não vê dragão nenhum. Onde está o dragão? Você pergunta. Ah, ele está ali. Eu respondo acenando vagamente. Está ali. Esqueci de avisar. Ele é um dragão invisível. Aí você propõe espalhar farinha de trigo no chão da garagem para ver as pegadas do dragão. E eu respondo, mas ele é incorpóreo, ele é desprovido de matéria. Gente, o capítulo ele vai se desenrolando em cima desse diálogo a fim de mostrar que para cada proposição que você, que está testando as evidências sobre um dragão de fato existir na minha garagem ou não, para cada proposição que você faça, eu venho com um contra-argumento dizendo que é impossível de testar. Ora, aí eu questiono para todo mundo, qual que é a diferença entre um dragão que é impossível de se testar a sua veracidade ou não, para um dragão que não existe? E isso, gente, é puro método científico aplicado. Quer dizer, se você não tem a menor chance de testar qualquer evidência mínima sobre a veracidade de uma informação, eventualmente é o mesmo que dizer que aquela informação é falsa, que não tem evidência para aquilo, que aquilo é falso. E isso é aplicável para praticamente tudo que a gente vive no dia a dia. A gente vive uma dualidade de testar evidências e evidências que não existem, que é impossível testar. A gente vive isso para tudo que a gente faz. Para tudo que a gente faz. E se as pessoas conseguem fazer aquilo de maneira fria, racional, crítica ao longo do seu dia a dia, elas vão se tornar pessoas melhores no sentido de edificar uma sociedade a fim de minimamente evitar que falsas informações sejam propagadas. Então, olha como o método é aplicável no nosso dia a dia. Fábio perguntando, Fábio Rendeiro, já trabalhei com ele várias vezes, sinto muita saudade. Como ajudar as pessoas que sofrem de superioridade ilusória, já descrito com o efeito Dunning-Kruger, que é o efeito no qual os indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto e acreditarem saber mais do que outros bem mais preparados. De que forma a universidade e os educadores podem ajudar a sociedade a reconhecer os próprios erros e minimizar os danos sociais mediados por esse fenômeno? Gente, essa é uma pergunta do Fábio extremamente válida
e ela é questionada há muito tempo, né? Isso é uma pergunta que eu e o Fábio nos fazíamos diariamente, sempre que íamos a campo juntos. O Fábio, para quem não o conhece, é professor de ciências, ele é biólogo como eu e trabalha como divulgador da ciência. Ele trabalha com divulgação da ciência enquanto videomaker, enquanto cineasta, e é uma das pessoas mais bem gabaritadas e bem capacitadas para fazer isso aqui na nossa região. Recomendo a todos que um dia trabalhem com o Fábio, vocês vão aprender muito com ele. E isso é uma coisa que a gente... Pode, eu só queria complementar. Uma das coisas que a gente procura fazer sempre é trazer as pessoas para dentro do nosso ambiente. Trazer as pessoas para viverem a universidade. Quando eu falo as pessoas, são as pessoas mesmas, as pessoas do nosso dia a dia. Um entregador que traga uma encomenda para você. Ah, mas o que é feito ali? Você faz algum experimento ali, você tem condições de explicar da maneira mais simples o que é aquele experimento e para que aquilo serve. Minimamente você vai despertar o interesse da sociedade de maneira geral, ou a curiosidade de saber para que a universidade serve, ou mesmo você pode tirar esse mito de que a universidade não serve para nada. Que não sabe que é o dinheiro público jogado fora. Não, aquilo é investimento, gente. É investimento e a gente tem a obrigação de trazer, sim, as pessoas que não estão envolvidas nesse âmbito para dentro da universidade, para que elas vivam aquilo ali. Pois não, Laís, tu querias complementar? Vou aproveitar a pergunta do Fábio e já fazer minhas considerações finais, que a gente está... Ah, sim, a gente está em cima da bucha. Eu acho que, assim, a primeira coisa, né, de que forma universidades e educadores podem ajudar a sociedade a reconhecer os próprios erros. A primeira coisa que eu vejo é a gente, dentro da universidade, em qualquer ambiente, tem essas pessoas que sofrem de superioridade ilusória, né? Então, às vezes, você pode ter um conhecimento de uma coisa, mas isso não te faz melhor ou pior do que determinada pessoa. Às vezes, você tem uma formação sobre aquilo, mas isso não te faz superior ou inferior a determinado tipo de pessoa. Acho que o primeiro passo é a gente estabelecer essa questão de igualdade, né? Nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Talvez eu tenha uma leitura maior sobre determinado assunto e você tenha uma experiência, uma leitura maior sobre outro determinado assunto. Vou trazer para um exemplo, né? Eu tenho pessoas ligadas à minha família que são médicos. Ok, nessa época, aproveitando essa época de pandemia aí. Só que tem pessoas que são médicos da minha família que há muito tempo elas não trabalham e não leem sobre a parte de clínica. São especialistas em uma área dentro da medicina, né? Então, será que pelo fato delas serem simplesmente médicos, eu posso pegar o que eles falam e tornar como verdade absoluta, porque eles falam e é isso e pronto, e eles acreditam que o que eles falam é verdade absoluta? Não. Eu vou pegar a opinião de segunda e de terceira pessoa. Por quê? Mas eu tenho que ter o senso crítico. Ok. Eu não preciso falar também, tá? A gente pode ter esse senso crítico e a gente refletir para a nossa experiência. Olha, essa pessoa, ela é médica, mas ela não clinica, não trabalha na parte de clínica há muito tempo. Ela é especialista numa área. É melhor eu ir atrás de uma pessoa que tenha experiência, que esteja na ativa dentro daquela área, para poder pegar um pouco do conhecimento do que ela tem sobre aquilo, né? A gente fala aí sobre em relação à Covid. Então, será que eu posso acreditar piamente no que qualquer pessoa me fala e tratar ela como igual? Não estou dizendo que ela é superior ou inferior a mim, mas que ela... determinada pessoa, como médico que trabalha atualmente na área clínica e tudo mais, está por dentro das novidades, dentro da ciência dessa área de clínica, ela ela tem um maior conhecimento, muito provavelmente, sobre aquele assunto, e eu tenho que ter a humildade de chegar com ela, né, ou procurar informações que essa pessoa veicula. Assim como eu tenho que ter consciência de que eu tenho meu conhecimento, de que eu tenho a minha sabedoria diferente, né? Eu tenho um conhecimento sobre determinado assunto, seja por experiência de vida ou seja por aquilo, e transmitir essa mensagem,
Assim como eu espero que a outra pessoa tenha a humildade de reconhecer o meu conhecimento sobre aquilo. Então, acho que a partir do momento que a gente se trata como iguais, em que a gente reconhece que toda pessoa detém um conhecimento maior sobre determinado assunto, que muito provavelmente eu não tenho, a gente começa a quebrar esse elo de superioridade ilusória. Ok, você pode ter conhecimento nessa área, mas eu posso também compartilhar conhecimentos com você e a gente crescer juntos, né? E aí a gente quebra aquele elo que o Breno falou do efeito manada, do efeito de compartilhar e passar informação sem refletir sobre aquela informação. Meu intuito quando a gente pensou sobre essa live de hoje era justamente tratar sobre isso, né? Trazer um pouco para o nosso dia a dia como o método, como a estatística, ela pode se converter e pode ajudar muito no nosso dia a dia, seja nos nossos afazeres diários dentro de casa, seja nos nossos relacionamentos pessoais ou profissionais com outras pessoas. Essa pergunta do Fábio aí veio bem a calhar. Espero que nosso comentário tenha surtido efeito um pouquinho aí no coraçãozinho de vocês. Para aproveitar ainda o link da pergunta do Fábio, falando mais especificamente da minha área, eu trabalho com comportamento animal de peixes e não sei pescar. Então, o que seria do Breno em um ambiente natural para pegar os peixes, para encontrar aqueles peixes e desenvolver a minha pesquisa, se não fossem as pessoas que trabalham diretamente ali, os pescadores tradicionais que viveram e morreram e vivem sua vida inteira naquela área e que veem aquilo todos os dias, né? Só que vem com um olhar diferente. Então, o processo de edificação ele se dá a partir dessa troca, dessa relação de troca. Se eu chego nesse ambiente já com toda a superioridade do mundo, porque eu sou pesquisador, porque eu que conheço os peixes, eu nunca vou ser capaz de encontrar sequer um único indivíduo para a minha própria pesquisa. Então, essa humildade, ela é extremamente necessária no processo, no método científico, para que o método se reconheça válido. Onde eu quero chegar? Como eu falei no início da live, a retratação do artigo do periódico Lancet não foi a primeira vez que aconteceu e não vai ser a última. E que bom que isso acontece. Por outro lado, eu desconheço um outro veículo de informação que faça isso com tanta frequência do que os periódicos científicos. Lá isso é feito com uma frequência absurdamente grande e as pessoas não dão tanta importância por conta da relevância do tema ou da relevância para o momento, né? Agora a gente está vivendo esse trauma social mundial do coronavírus e as pessoas não levam isso em conta. Agora eu pergunto para vocês, jornais eles entram com uma notinha de nota do editor ou com um pedido de desculpas e não sei o que por ter transmitido uma informação errada, eventualmente. Raramente eles fazem isso. Um veículo de informação extremamente antigo e que as pessoas levam em conta na sociedade, no dia a dia, não é só um, são vários, são os escritos religiosos. Até hoje, nenhum deles despublicou uma única linha. Nenhuma. E essas informações, elas continuam válidas e utilizadas e lançadas mão pela sociedade em diversos lugares do mundo como se fosse uma verdade absoluta. Bom, praticamente nada ali é passível de teste, existe evidência. Eu não quero entrar nesse âmbito agora, mas eu quero mostrar para vocês o método, ele prevê humildade. O método científico, ele prevê que o grau de sucesso, quão maior for a sua humildade no desenvolver do método, maior vai ser seu grau de sucesso. Porque você já parte da premissa de que você pode estar errado. De que você pode estar cometendo um deslize ao longo do desenvolvimento da sua investigação. E talvez seja a única maneira de viver ou de propagar conhecimento, de disseminar conhecimento que nós conhecemos hoje, que prevê isso. E talvez por isso ela seja a melhor maneira, o melhor que nós temos, o que nos
o que permite que nós continuemos vivos seja justamente a metodologia científica. Porque nós já passamos, claro, o momento de pandemia ele é ímpar, porque ele talvez seja o maior da nossa história até então, mas nós já passamos por isso outras vezes, com a gripe espanhola, quando o mundo era menor, na época da peste negra na Europa, o mundo era menor, é fantástico, é uma ironia, tá, gente? Mas nós já passamos por isso outras vezes, e certamente o método ele tem sido aprimorado de lá para cá, fazendo com que, se nós todos seguirmos o método em todos os lugares do mundo e tivermos o compromisso de disseminar informações precisas, testáveis, e principalmente partirmos de um raciocínio crítico, frio, analítico em cima dessas informações, pode ser que nós possamos melhorar como pessoas e como sociedade. Posso terminar, Laís, ou tu queres terminar? Eu só queria comentar a última coisa, que isso que o Breno estava comentando. Nas minhas andanças, aí eu já dei bastante, literalmente, eu aprendi muito a olhar para trás. Quando a gente está caminhando, conhecendo um lugar novo, a gente olha muito para frente, se maravilha com as coisas que tem à nossa frente. Mas quando a gente precisa voltar para casa, por exemplo, a gente se perde no caminho, porque a gente só olhou para frente. A gente tem que olhar para trás também, para ver por onde que eu passei, o que foi que aconteceu, o que foi que eu fiz, quais foram os pontos que eu cruzei. Quando a gente tem essa humildade e isso eu tô falando literalmente, tá, gente? Eu conseguia decorar o caminho de casa, andando aí pelo mundo afora, porque eu olhava para trás. Eu aprendi isso nessas andanças. Então, se você tem a humildade de olhar para trás, isso dentro do método científico, por exemplo, parar e refletir sobre os resultados que você tem, o que você alcançou, será que aqueles resultados foram eficazes? O que eu posso melhorar? A gente para e olha e reflete, a chance da gente chegar mais longe e conseguir retornar é muito maior. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui, claro, é justamente essa questão da humildade que a gente tem que ter para reconhecer o conhecimento que ele está aí no mundo, né? Ele está aí para a gente, basta a gente procurar se apropriar dele. Então, ler muito sobre o assunto, escutar muito sobre o assunto e as diversas vertentes de pensamento, galera, diversas vertentes de pensamento, o sim, o não, o talvez, se a gente para escutar todas e vê e analisa cada uma delas, a chance da gente ter sucesso em qualquer coisa que a gente faz é muito maior. Então, sempre olha para trás no seu caminhar. Não esquece o que já passou. Isso é muito importante para o sucesso da nossa vida. Bom, então já estamos em cima da bucha. Passamos, na verdade, do tempo. Passamos. Eu vou pedir permissão para terminar. Muito obrigado a todos. Esse foi o primeiro Conversando Ciência. Também é um piloto, mas é algo que nós queremos fazer neste momento semanalmente. Já deixo aqui o meu convite para a professora Elessi, para que na próxima semana estarmos conversando sobre políticas socioambientais desenvolvidas para o Nordeste paraense, no seu olhar de uma pessoa que vem de fora daqui da região. Vamos ter outros convidados também da UFRA, o Danilo Melo, falando sobre paisagismo, e de fora da UFRA teremos um professor da Universidade do Vale, na Colômbia, Julian Naranjo, para falar sobre comparações de gerenciamento ambiental, tal qual observadas na Colômbia e no Brasil. Ele esteve nos dois lugares, eu coincidentemente também, trabalhamos juntos na Colômbia, inclusive, e outros professores que eu penso em trazer para abordar diversos assuntos conosco, assim como Laís também vai trazer diversos professores para abordarem assuntos conosco. Muito obrigado a todos pela paciência, passaram mais de 1 hora conversando conosco aqui, eu espero que tenha sido válido. Eu estou muito agradecido pelas perguntas, todas extremamente pertinentes, e espero vê-los semana que vem com um novo capítulo de Conversando Ciência. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Um abraço Fiquem bem. E fiquem em casa. Fiquem em casa.